Agora eu vou ensinar a fazer um boletim informativo. Acabei de abrir o Word. Eu vou tentar ser breve. O boletim informativo é um guia, tá? De tutorial, para qualquer coisa. Que quando você faz podcast, vídeo, você quer dar um material impresso, assim como o professor coloca, você descreve gráficos e dá a sua aula em áudio, né? Seja feito por reaproveitamento de um vídeo, seja feito por um podcast, um material impresso, com aquele gráfico, aquela figura, aquela imagem representativa do que você está ensinando. Então, o boletim informativo é uma coisa numerada, é uma coisa que tem que ter ordem, né? E eu vou ensinar a fazer uma configuração gráfica um pouco melhor que no Word. Então, abri o Word, vou em Layout. Primeira coisa que eu faço, eu vou botar aqui ele bem estreito, né? No caso, as margens. Então, margem estreita. E vou criar uma tabela. Então, a nossa estrutura toda vai estar dividida em uma tabela de 2 colunas que a gente pode aqui fazer, né, diversas modificações. Então, vou começar a inserir no boletim. Vou colocar aqui o meu primeiro guia. Vou dar um nome qualquer. Vou botar aqui Química Geral. Vou pegar textos apenas para manipulação, tá? Não vai ter. Esse meu boletim é uma coisa bem específica, tabela periódica. Então, eu dei meu podcast, meu material, mas eu vou dar aqui um conteúdo rápido para o aluno que tem 1 a 2 páginas, certo? Então, aqui eu vou colocar um texto sobre tabela periódica, uma foto de capa, né? Eu vou colocar aqui o ano e a instituição, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Tá aqui, óbvios. Vou colocar aqui número 1, ano 2020. Certo? Então, o primeiro conteúdo. Aqui eu vou ter uma imagem, então é legal vocês escrever. Então, a gente está só configurando aqui, tá? As partes, tudo bem? A gente só está configurando. Aqui eu vou colocar alguma arte, alguma coisa só para paginação e por aí vai. Agora eu vou começar a fazer um tratamento para vocês verem melhor o que eu estou fazendo. Então, aqui tabela periódica. Vou escolher um texto mais bacana para fazer isso. Então, aqui, ó, vou usar já os textos que eu mais gosto de usar nesse estilo, que é o Century Golf. Vou botar ele bem grandão. Escolher o título, informativo. Vou botar ele negrito. Por não trabalhar cores, tá? Vou colocar todo esse texto aqui em Century Golf. Eu fui olhando aqui, né? Foi a que eu mais gostei. Aqui eu vou inserir uma imagem e vai ficar esse texto aqui, todo ele em caixa alta. Shift F3, você consegue botar tudo em caixa alta. Eu vou botar aqui um afastamento entre linhas. Então aqui para mim tá bacana. E aqui o número eu vou colocar justificado para cá. Também acho que eu vou colocar negritado. Só que aqui eu vou botar uma cor. Vou trabalhar um roxo aqui. Vai ser o meu estilo agora. Vou trabalhar aqui. Acho que essa cor tá bacana. Eu vou deixar preto mesmo. Eu tô fazendo aqui. A minha tabela, eu vou deixar ela por enquanto, quando eu estiver editando, tudo bem? Bom, eu decidi que minha imagem de capa vai ser essa aqui, ó. Peguei na internet, uma imagem qualquer. Agora eu vou ajustá-la, né, para o tamanho da minha tabela. Quando ela parou de empurrar ali, tá bom para mim. E eu não preciso necessariamente me importar com isso. Eu posso colocar uma imagem que ela esteja anexa ao texto, que ela cubra todo o quadro, né? Diversas configurações que você pode vir aqui em design ou em formatar a forma que ela vai quebrar o texto. Você vai ser justo ao texto, superior, inferior, ou vai ficar por trás, né? Quando você está prezando o design, você pode fazer isso aqui, ó. Deixa lá por trás mesmo, né? Só que aí você espelha ela de uma forma que ela
Apareceu a guiso, eu botei até o limite, ó, tá vendo? Só que lembrando que ela está por trás do texto. Quando eu quiser pegar ela, sempre pela guisa lá no topo dela. Por quê? Porque ela é só um item estético aqui para nós, tá? Então, ela não vai implicar, vamos dizer assim, no conteúdo. Então, tabela periódica. Deixa eu deixar 36, eu boto tabela periódica, é o nome da temática do seu... Você está trabalhando no seu semestre, eu vou botar aqui um texto um pouco menor, que seria o tema, né? Os elementos, sei lá. Esses os elementos, eu vou botar aqui ele verdinho assim, ficando na paleta de cores roxo e verde, né? Ignorando a imagem, só para... Por quê? Porque toda vez que eu fazer um novo quadro, eu posso usar o mesmo, tá? Ou... enfim. Agora eu vou botar essa célula aqui. Vou fazer o seguinte com ela. Vou colocar ela numa cor. Sombreamento dessa célula, eu vou botar roxo para contrastar. E agora que vem os macetes, ó. Eu vou tirar todas as bordas. E olha como é que tá ficando. É tipo revista mesmo, né? E vou fazer o seguinte. Vou mandar inserir uma linha abaixo. Para inserir, né? Tá sem margem. Depois eu vou fazer outro tipo de layout. E aqui eu vou botar o texto, ó, na cor branca, né? Tá assim. Tópicos. A tabela periódica, né? Aí vou botar uns textos aqui, pessoal, que é os textos só de exemplo, tá? É os tópicos, tá? Aí teria outros elementos que vocês vão ver. Aqui, ó, eu fiz absolutamente o quê? Só botei texto, é um texto padrão. Aqui eu só continuei escrevendo, continuei com a Century Gold. Então, ó, tá vendo? Tamanho 11 aqui tá até maior do que ali. Deveria ser tamanho 11 também, tá maior do que o título aqui. E aqui o texto eu vou botar tamanho 10. Então só botei texto nas lacunas da tabela, né? Estilo revista mesmo, né? Aqui tá 11. E 11 tá bom, né? Talvez título em 12 para dar uma destacada. Tá bom. Enfim, só coloquei texto e olha só, botei o assunto aqui em caixa alta, tamanho 16. E agora eu vou ensinar você a fazer um efeito do parágrafo. Olha a nossa figura ali, ó. Eu quero que ela ultrapasse aqui, para parecer que ela é grudada, né? E eu vou inserir uns objetos, umas formas aqui, tá? Vou pegar aqui um retângulo, vou criar um retângulo qualquer, ó. Vou colocar que ele é em frente ao texto. Ele não vai mover com o texto, viu? A posição é na página. Então, eu vou botar ele sem contorno na cor roxa. Então, quando eu junto ele aqui, a impressão que você tem, ó, vou mandar colar ele, deu Ctrl C, né? Tem que ser assim. É que ele anda livremente. Toda vez o Word ele tem essa mania de criar os novos objetos por cópia sem essa configuração, né? Então, vou fazer aqui uma brincadeirinha. Ficar aqui copiando ele. E vou fazer aqui só um design mesmo. Depois você pode repetir em todos os seus desenhos. Aí você faz uma vez só, né? Você gasta um tempo aqui. Só para vocês verem mesmo um design diferenciado.
é pela posição que eu estou colocando ele faz isso. Aqui, por exemplo, agora eu vou dar um zoom, eu vou modificá-lo, deixando um pouquinho menor, né? Como se fosse um mecanismo de medição, né? Que está tirando aí, criando pontos no visor, né? Então a intenção aqui é somente mesmo criar uma forma de continuidade, tá? Não tem assim, para esse nosso primeiro design, uma coisa bem simples, né? Para estar contrastando, ó. E depois só um terceiro elemento para poder finalizar aqui rapidamente, tá? Não vamos tomar muito tempo. Vou botar aqui, botando um pouco diferente. E aí a gente tem esse efeito, né? De contínuo. Então é isso aí. Ok. Bom, aqui tem os assuntos, né? Aí é legal ter os conceitos principais rapidamente explicados, falar da tabela. E aí naquela linha que eu fiz a segunda linha, então se você não estiver enxergando as coisas, seleciona a tabela, layout, design, borda, todas as bordas. Aí você tem noção das linhas que você criou. Aqui, por exemplo, né, ela ficou muito grande, tamanho 11, né, que é o padrão. Então aqui, ó, não precisa estar esse rosto se você não quiser, mas eu vou querer criar o efeito contínuo aqui, certo? E aqui eu vou colocar, por exemplo, como ler, né, um objeto da tabela periódica. Vou colocar só uma figura na internet para isso. Mas a parte que vocês não precisam ver, mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, a leitura de um elemento, ultrapassou a linha. Ó. Como eu estou fazendo um objeto que não é para ter um perfil estético de impressão, eu posso colocar aqui, eu vou juntar essas duas linhas, por exemplo. Eu posso descrever aqui a leitura desse objeto. Então, vou colocar esse objeto, ó. Como que ele vai ficar a posição do texto? A posição dele se move com o texto, então ele está no parágrafo. E aí colocaria um texto aqui dizendo, olha, para você ler, né, o elemento, a tabela periódica. Então colocaria aqui um texto adequado, né, a esse espaço, porque como a gente quer uma coisa mais simples. E aqui começaria a segunda página. Então é por aí. Aqui, ó, sobre o espaço eu vou voltar. Por quê? Porque esse espaço ele vai fazer falta aí. Então aqui, pessoal, que vem o pulo do gato. Antes de encerrar a página, eu vou fazer uma quebra de página. Porque o Word encara essas duas páginas como coisa diferente, ele não dá continuidade. E aí eu posso montar o layout dessa página diferente da anterior. Tá? Então aqui eu posso também colocar aqui nessa próxima página, né? Você vai aqui nessa opção, ou depois do parágrafo, vou botar aqui vou botar uns 6 pontos de espaço, só para ele dar essa margem, vendo que eu vim aqui nesse ícone. Então é isso aí. Outro efeito interessante, tá vendo quando eu botei espaços vazios aqui? Inclusive você pode fundir essas duas colunas, fazendo o processo de mesclagem, para enxergar isso tudo como uma coisa contínua. Interessante também. Então eu vou retirar minhas margens desta página, né? Isso. Só para a gente ver como é que tá ficando. Então, pessoal, olha aí.
fazer uma página diferente, né? Um layout para os meus boletins, meus informativos, né? Ou boletins, né? Número 1, primeiro assunto que eu vou trabalhar com os alunos, tabela periódica. Ok. Feito isso, o que falta fazer aqui? Bom, essa é a página de capa, onde vai estar os assuntos que vão ser discutidos, então pode ter mais de uma página. Depois da página de capa, vem as páginas que não são as páginas de capa, obviamente, né? Então, vamos trabalhar agora a próxima página. Assim, um efeito interessante é esse aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um parágrafo? As opções de parágrafo vão muito além do que somente você colocar coisas, né, nela aí. Mas eu vou criar aqui, pessoal, um estilo, tá? Vou criar um estilo, vou chamar de linha. Olha só, vou modificar esse estilo, ó, e vou fazer o seguinte, olha como é que é esse estilo. Vou botar uma borda nele, uma linha grossa aqui, assim, ó. Por exemplo, uma linha qualquer. Vou botar aqui 3 pontos. Vou botar ela inferior apenas, tá? Vou dar um OK. Olha só, uma linha, tá vendo? Dá um OK. Ó, então já perceberam aí a jogada, né? Então vou pegar aqui essa linha e ela tem aqui a parte de parágrafo. Então vou fazer uma tabulação esquerda e direita nela. Ó, meio centímetro, ó. Comeu aqui, ok? Ó. E aí depois eu vou aqui na borda, colocar uma cor, né? Eu coloquei uma cor, colocar branco. Vou clicar aqui, né? A gente não vai conseguir ver porque é branco, mas está selecionado. Ok. Olha que legal. Então criei uma linha, né? Travessão, somente para indicar, pessoal. Então, deixa eu botar aqui espaço depois do parágrafo, né? Olha que bacana que fica, né? Então dá um trabalho fazer, mas você vai fazer uma vez, vai usar o mesmo layout depois. Tá, segunda página. Tá, então como a gente vai começar? A gente vai começar, né, com as informações de capa. Número 1, 2020. Não é isso? Essa é a primeira coisa que vem, né, na folha. Agora eu vou inserir uma tabela. Pode ser, ela vai ser um pouco diferente. Vou colocar aqui um sombreado roxo. Que é o layout que está usando. E aqui eu vou botar uma tabela periódica. Aliás, vou ensinar vocês a fazer de outro jeito. Eu vou botar outra tabela aqui embaixo. Eu vou mostrar um comportamento aqui. Olha só. Vou dar um Enter aqui. Tá. Vou mesclar esses caras aqui. Que bacana. Então, botei toda uma tabela periódica. Certo? Ó, show. Vamos continuar aqui. Eu ia colocar um texto diferente, né? Texto diferenciado. E aí você pode colocar ele maior. Deixa eu botar aqui branco. Esse texto vai ser diferenciado. Posso até mudar a fonte um pouco. Acho que eu vou deixar só mesmo.
citação. Aqui eu botaria mais uma imagem. Excluir essa linha, acho que não. E aqui nesse parágrafo divisor, eu vou tirar essas margens, né? Eu vou diminuir bem esse tamanho para, ó, ficar bem juntinho. Então, uma ideia de como fazer. Eu colocaria mais uma imagem. Então, deixa eu tirar as margens, pessoal, para vocês verem, né? Alcançarem a visão. Então, sempre, claro, eu colocaria o link aqui também do autor da imagem. Ó, sem bordas. Então, você vai formatando aí o seu objeto desse jeito. E o legal é que, como a gente fez lá a divisão, você vê que ele vê as páginas como diferente mesmo. Porque se você botar um item de cabeçalho, ó, aí eu vou desmarcar aqui, ó. Então, primeira página diferente. Beleza. Aí, ó, certinho. A mesma coisa. Então, pessoal, se você criar outra página, vai repetir esse cabeçalho, porque aí você tem uma capa e outras páginas. Você consegue fazer um informativo bem bacana, bem didático, tá bom? É isso aí.